Salve, salve galera! Vamos começar mais um vídeo aqui, eu e o Brian. A gente vai jogar um BR ranqueado. Vamos começar agora. Deixa eu atualizar a skin do Brian aqui. A gente vai jogar um BR ranqueado. Vamos coletar as recompensas. Aqui para essa skin de Scar. Não. Por enquanto eu vou vendo o que dá pra fazer. Tá, bora lá começar. Purgatório, meu. O Purgas é velho. Bora jogar, né? Deixa eu deixar o áudio depois. Não adianta nem conversar, tá vendo? Já matei um. Pô, ficou legal meu vídeo, velho. Pode ser um pouco mais corajoso. Mas bem mais pouquinho corajoso. Não é tão mais corajoso. Então, Cara, ficou muito legal o meu vídeo. O último cara tinha morrido pro gás, ele tava em cima da casa. Nessa hora, só caixa. ó. Olha a finalização do vídeo, que bosta. Olha a finalização desse vídeo aqui. Que bosta que foi. Ai, droga, eu esqueci de cortar o editor. Olha, eu deixei o Capcut. Ó. Foi, olha. Terminei de editar. Vamos pra eu. Cadê esses botequinhos aí? Deixa eu depois eu falo. Quero ver como vai ser a reação. Senhor, e antes que tu desligue a cal, eu gostaria de te avisar que Discord é a maior concentração de gente esquisita possível na internet. Mas hoje eu tenho uma história pra contar que supera quase todas as outras que eu já mostrei aqui nesse canal. A história de um homem completamente insano, um maluquinho da cabeça. E bom, apertem os cintos porque essa é possivelmente a história mais bizarra de terror que eu já trouxe aqui no canal. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a uma inscrita do canal que pediu pra permanecer anônimo, porque ela que me mandou a história inteira no Instagram, me falou desse cara, mostrou vários áudios, vários vídeos, várias conversas muito estranhas vindo dele, vídeos que infelizmente não posso mostrar aqui porque tem perigo de eu ser processado e, bom, se eu for processado eu acho que ninguém vai me ajudar a pagar advogado. Eu vou ter que tentar deixar as coisas o mais escondido possível, mas ainda assim eu vou fazer o que eu posso pra mostrar a história completa pra vocês, porque o que foi trabalhoso de fazer, foi chato, foi um cara difícil de ir atrás. Eu queria começar lendo a história pra vocês entenderem o contexto geral desse homem insano. Vamos começar do início, quando eu recebi a história no Instagram. Oi, meu. Sobre os vídeos que você faz caçando presos. Eu queria contar uma história. Eu conheci o Hugo ano passado, eu tinha 14, jogando LOL. A gente se aproximou na época e ele me convidou pro servidor dele e dos amigos dele. Ele me enchia de presente e eu achava o máximo, porque achava que ele era rico. Fomos nos aproximando, porque eu tinha 14 e ele tinha 19. Falava que era melhor esperar. Galera, lembrando, já deixa o like e se inscreve no canal. Sim, eu acabei de falar isso, mas deixa o like, comenta, fala o jogo que vocês querem que a gente jogue. Fala, tipo, por que vocês não chamam mais ninguém assim pra gravar vídeo com vocês? O canal de vocês é muito bom. Vocês devem melhorar nisso. Vocês devem melhorar naquilo. Beleza, galera? Beleza? Então, vamos continuar agora. E daqui a pouco eu só vou jogar normal aqui. Beleza? Porque nem
sempre era brincadeira de ouro. vai ser muito legal os vídeos. Mas aí você pode comentar, eu não gostei muito dessa parte. Tu pode parar um pouco de fazer esse tipo de coisa e começar a focar mais na tua voz, sabe? Tipo, Falava que eu queria esconder e ficava pedindo foto minha o tempo inteiro. Dizia que eu era feio. Eu mandei muita foto pra ele, coisa que me arrependo muito. E pra piorar, depois de uns meses ele queria muito me ver, mas minha mãe não deixaria e eu tentava falar pra ele, só que não adiantava. Mais um tempo depois, depois galera, morremos da forma mais patética possível. tinha outro namorado. E é isso. Pedindo pra ele. Mais um não. Se eu tivesse ficado com alguém antes, eu morreria pra ele. Entende? Eu tentei muito acalmar o Hugo, mas ficou impossível, porque ele queria vir pro meu estado me encontrar para me provar que não tinha outro. Um dia ele ameaçou mandar minhas fotos para todo mundo do servidor se eu não aceitasse ver ele. Eu queria ver ele, mas eu não podia porque minha mãe não ia deixar e ia me colocar de castigo de novo. Até que um dia eu fui estar de novo com ele, e os amigos jogaram um jogo e todo mundo ficou rindo de mim. Eu pensei que ele tinha mandado as fotos num surto e saí da cal até um amigo dele veio me falar tudo. O Hugo disse que eu tinha mentido que tinha 18 e por isso eles estavam namorando. Que quando ele descobriu que eu era menor ele queria terminar, mas que eu ameaçava me matar se ele fizer isso. Só que eu nunca falei nada. Ele que me pediu em namoro e pra piorar tudo, o amigo dele me falou que na verdade ele tinha 25 anos. Eu não entendi foi nada e fui direto perguntar pra ele. Ele falou que era mentira, que o amigo dele queria me pegar e por isso me inventou tudo. E que a única verdade disso era que ele tinha 25, mas tinha vergonha de falar a idade dele. O cara tinha 25 anos, estava se relacionando com uma menina de 15 e tinha vergonha de falar a idade dele. Bom, eu não acreditei que era mentira o que o amigo dele me falou. Então eu quis terminar porque eu não aguentava mais ele me humilhando todo dia, só que ele falou que ia ser diferente. Pediu uma chance e eu acabei dando. Mas um dia eu tava em cal com um amigo dele esperando ele chegar em casa e ele surtou comigo. Falou que era pra mim sair da cal e eu falei que ia esperar o jogo acabar. Ele falou que se eu não saísse ia explanar minhas fotos. Não sei ficar com ele depois de um tempo ele que acabou. Tá. Então eu fui ficar com ele, vírgula, depois de um tempo ele que acabou terminando comigo. Mas eu não tinha mais ninguém. Ele me afastou de todo mundo e foi uns meses muito ruins pra mim. Aí eu entrei no servidor esse último mês e ele tava lá dando em cima de umas meninas. Queria confrontar ele e tudo que ele fez comigo. Mas eu tenho medo porque ele pode usar as minhas fotos como ameaça. Se você puder fazer alguma coisa, eu te mostro o servidor dele e o histórico do que ele me falava. Se você ler isso, meu Discord ela passou o Discord dela, né? Gostaria muito se você trazer ele e denunciar se eu fizesse algo pra expor. Mas ele é muito perto, posso te mandar tudo sem dele. O nome completo. Tá, eu conversei uns dias com ela, ela me mandou olha a máscara que eu peguei! coisa que não tinha como falar que era mentira. Pausa. Antes de continuar, eu queria falar do patrocinador desse vídeo, do servidor Tropa dos Otakus, e do recado que eles querem dar pra vocês. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao servidor. Primeiro vídeo do canal. Ô Michelle, olha ali, ó. Eu tive 15 visualizações no primeiro vídeo do canal, 7 visualizações no segundo. Não, no terceiro vídeo do canal. 11 no segundo, que foi o X1 do Marcelo e do meu amigo. E 12 no primeiro Shorts. Eu acabei de postar um vídeo faz 14 minutos e tá com uma visualização. Foi o meu amigo que assistiu. Ele disse que tava bom e eu tinha que diminuir um pouquinho essa timeline. Mas ele falou que tava bom. E nós também acabou de ver. Noite, bora ver o vídeo do chimpanzé que soltou. Bora. Se nós não ficar gravando, que provavelmente nós vai gravando. Charles Darwin era um biólogo que nasceu e viveu na Inglaterra durante o século XIX. Eu e o Brian assim começamos mais um. Que mudou para sempre a forma como as pessoas enxergavam o passado. Nesse livro, Charles apresentou ao mundo a teoria da evolução, que diz que os humanos e também os outros seres vivos do planeta foram evoluindo ao longo de bilhões de anos, mudando suas características para que conseguissem sobreviver a um ambiente hostil. E segundo Darwin, nós seres humanos compartilhamos um ancestral em comum com os primatas. Isso não quer dizer que evoluímos diretamente dos macacos, como alguns pensam. Em vez disso, seguimos uma linha evolutiva distinta, que se bifurcou há milhões de anos, levando ao surgimento dos primeiros hominídeos, que aprenderam a andar bípedes e a manusear ferramentas para caçar animais bem maiores do que a gente, como por exemplo os mamutes. E até
carioca. Deixando uma mulher desfigurada para o resto da vida, após atacá-la com toda a sua fúria, causando sérios ferimentos. Fala galera, aqui é o Drake. E no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar o caso de Travis, o chimpanzé que foi criado como um ser humano. Scott. Sadie Harold nasceu em 8 de maio de 1938, na cidade de Spencer, localizada no estado norte-americano de Connecticut. Sua mãe era judia, já o seu pai era um imigrante italiano e tinha uma padaria muito popular que ficava no centro da cidade. A família possuía uma ótima condição financeira e Sandy sempre fez tudo que ela queria. Os seus pais até compraram. Poxa, a única Sandy que eu conheço é a Fita Chororó. Os aniversários da garota. Ela tinha uma cadela da raça pastor alemão, chamada Gretchen. Sandy adorava passear no seu tempo livre junto com a cachorra. Além disso, ela também cuidava dos cavalos, que pertenciam aos seus pais. E por isso, a garota cresceu tendo uma forte ligação sentimental com os animais. Alguns anos depois, Sandy candidaria para sua vida adulta. Já depois que se formou no high school, o ensino médio norte-americano, ela se casou com seu primeiro marido. Porém, a relação não deu certo. E logo depois, os dois se separaram. Então, alguns meses depois disso, Sandy conheceu Deitei um. o Diabo, aquele que iria se tornar seu segundo marido. Ela o amava demais, e ele parecia ser a sua alma gêmea. No entanto, após 4 anos casados, a mulher descobriu que, na verdade, o cara estava pulando a cerca e que tinha colocado o véu para vestir dela. Isso basicamente ela conseguiu no casamento. E aí, quando Sandy estava com 30 anos de idade, ela casou pela terceira vez. 2 kills já. E como disse, a terceira vez é o charme. E dessa vez ela tinha escolhido a pessoa certa. O cara era gentil, inteligente e educado, além de amar os animais assim como ela. Na época, Sandy tinha uma filha pequena chamada Susan, que teve com seu segundo marido. E Jerry não sentia ciúmes e nem sentimento. Ele tratava Susan muito bem, como se ela fosse sua filha biológica. E nesse mesmo período, o cara começou a empreender. Ele abriu vários negócios na cidade, como uma oficina mecânica e também uma empresa de reboque. E com o passar dos anos, essas empresas foram crescendo. Ao ponto do Jerry e da Sandy se tornarem milionários. Aliás, pega o carro, vamos fazer daqui. Poderia estar mais perfeita. A família Harry O cara. Ou vamos pra perto dele. do Jerry para transportar os cavalos da Sandy e da Susan para um outro estado, porque as duas gostavam bastante de participar de rodeios, se divertindo em corridas de barril, como essa que está aparecendo agora. Até que durante um rodeio organizado uma aventura ao Noveramente, Sandy conheceu uma jovem chamada Charla Nash e se tornaria uma das suas melhores amigas daquele momento em diante. Charla adorava cavalos e costumava viajar longas distâncias apenas cavalgando. Em um desses rodeios que as duas participavam, alguma Sandy chamou a atenção dela. Era um chimpanzé que estava usando roupas de cowboy e que até mesmo sabia cavalgar. Então, Sandy e Charla foram atrás do animal de perto. E ele até pegou um saquinho de doces que a Sandy estava carregando. Já durante o espetáculo, esse mesmo chimpanzé avistou a mulher sentada na plateia e olhando se jogando no chão de forma carinhosa. E foi justamente aí que Sandy ficou apaixonada por chimpanzés. Na sua visão, e carinhosos com as pessoas. Porém, ela ainda disse que ele estava considerando ter um chimpanzé. Mas conforme o tempo passava,